história de muitas cidades do Brasil está ligada diretamente à história da ferrovia no país. Foi a partir da implantação da malha ferroviária que os municípios cresceram e se desenvolveram. E as heranças estão vivas até hoje, mesmo depois de tantos anos. A primeira ferrovia no Brasil foi inaugurada em 1854, no Rio de Janeiro, por iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. No plano nacional, a implantação da ferrovia visava atender às necessidades de integração territorial. Já no estado de São Paulo, as iniciativas seriam marcadas por razões econômicas. Com a queda do comércio açucareiro no início do século XIX, os fazendeiros paulistas começaram a substituir as plantações de cana-de-açúcar pelos cafezais. A prosperidade das cidades do Vale do Paraíba e a expansão do mercado internacional atraíram a atenção de fazendeiros de outras regiões do estado, que também passaram a cultivá-lo. A partir de 1850, acentua-se a importância do café para a economia de São Paulo. Grandes áreas de floresta dão lugar a novas áreas de cultivo, mas as fazendas vão ficando cada vez mais distantes do litoral. O sistema de transporte por mula não atende mais às necessidades do setor cafeeiro. É preciso escoar a produção de uma forma mais rápida. Depois de 1867, a riqueza de São Paulo passa a deslizar sob os trilhos. Naquele ano, entra em operação a São Paulo Railway, a primeira ferrovia paulista. É necessário que houvesse um meio de transporte fácil, ágil, rápido e também para evitar essas perdas, porque no transporte existia muita perda no transporte. O café ele caía pela estrada, então era necessário haver essas ferrovias para não ter essas perdas. Aqui em São Paulo, especificamente, que foi o carro-chefe da cafeicultura no século XIX, nós vemos toda uma preocupação de se construir estradas para escoamento da produção do café. Então, os coronéis do café é que eram os grandes acionistas e incentivadores da construção ferroviária no nosso estado de São Paulo. A São Paulo Railway, financiada com capital inglês, ligava Jundiaí ao Porto de Santos. Eram 159 quilômetros de extensão. A companhia fazia o transporte do café até a Baixada, onde a carga seguia para o mercado externo através de navios cargueiros. A SPR tornou-se em pouco tempo a maior empresa ferroviária do Brasil em volume de carga. Na época, discutia-se o prolongamento da linha até Campinas, que fazia a ligação com as zonas de produção mais interiorizadas. Apesar de ter o privilégio da exploração do trecho, a São Paulo Railway nunca demonstrou interesse na extensão. Foi então que surgiu a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Os ingleses tinham concessão de construção da ferrovia de Santos até Rio Claro. No entanto, eles construíram até Jundiaí. E isso começou a gerar muita ciumeira no pessoal de Campinas, porque eles tinham que transportar até Jundiaí para que fosse embarcado até o Porto de Santos. Como os acionistas da São Paulo Railway não tinham interesse e nem capital suficiente para continuar a interiorização da estrada, eles abriram mão disso para um outro grupo que se formou, chamado Estrada de Ferro da Companhia Paulista, que saiu de Jundiaí em direção ao interior de São Paulo. Num primeiro momento, em 1872, inaugurou o trecho de Jundiaí até Campinas. No princípio, a estrada de ferro servia exclusivamente para o transporte de carga. Em poucos anos, no entanto, a ferrovia passou a transportar também passageiros. E o transporte de carga veio para facilitar o transporte que era feito por tração animal. Deu certo. E deu tão certo que instituiu o transporte coletivo de passageiros.
Então aí a Companhia Paulista estourou e as outras malhas ferroviárias também, logo em seguida da Paulista. Jundiaí, no final do século XIX, passou a ser uma importante via de entrada e saída de locomotivas. As composições que vinham de Santos pela São Paulo Railway chegavam à estação da companhia e daqui saíam de volta para o litoral. Próximo dali, os carros da Companhia Paulista seguiam para Campinas e de Campinas voltavam para a cidade. Em pouco tempo, novas ramificações ferroviárias também cortaram a cidade, considerada o berço da estrada de ferro do estado. Jundiaí, sem dúvida nenhuma, se tornou o maior centro irradiador dessa ferrovia. E foi o centro que tornou viável a história da ferrovia no Brasil.